livro Segue-me, as cantinhas da leitura, Emmanuel, continua. Na difusão do Espiritismo. E eu rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, Jesus. Está em João 14:16. Na condição daquele Consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências. Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que se lhe imprimem nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo? Nesse sentido, recordemos os primórdios da codificação kardeciana. Preocupado com o mesmo assunto, Allan Kardec formulou a questão 789 de O Livro dos Espíritos, a qual seus instrutores espirituais solícitos responderam. Certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos, que terá lugar dentro da ciência, dentro da filosofia, até porque ele é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Certifiquemo-nos, pois, de que na difusão dos princípios espíritas estamos todos em luta do bem para a extinção do mal, e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Então, o texto anterior falava de trabalho, disposição de trabalhar, vontade de aprender. A vontade, ela possui um núcleo central, que é a fé. É um dom de Deus. Nós já recebemos isso lá enquanto almas ainda simples e ignorantes. Deus já, por sua graça, Ele nos concedeu a fé. E a fé, ela é o núcleo central da vontade. E a vontade é o núcleo central da mente. Na mente, nós fazemos as análises. Na mente, nós conseguimos estabelecer uma capacidade de enxergar os resultados a partir dos elementos que temos à nossa disposição, a partir do cenário que se estabelece.
é possível nossa mente, que é onde se elabora o pensamento, ela é capaz de enxergar cada vez mais à frente. Conforme vamos ampliando a nossa percepção através da inteligência, somos um princípio inteligente. Nós somos inteligência. Então, conforme a nossa mente, ela vai se espalhando por sobre a realidade objetiva, nós vamos expandindo também a nossa inteligência e a capacidade de fazermos conexões. E a nossa fé vai se tornando raciocinada, vai se tornando cada vez mais capaz de compreender Deus na criação dele. E isso está na força mesma das coisas. É a lei do progresso, é inevitável que isso aconteça. Por isso que Emmanuel diz, né, os espíritos dizem, e ele repete aqui, né, na questão 789, que o espiritismo, ele está na natureza. Então, Kardec diz que o espiritismo não será a religião do futuro, mas ele estará em todas as religiões. As ideias espíritas estarão em todas as religiões, porque as religiões são um espaço do Criador, é o espaço do incognoscível, é o espaço da natureza. Então, as ideias espíritas permearão todas as religiões. Mas, em razão mesmo desses resultados devastadores para o materialismo, é natural que o espiritismo venha a sofrer, venha a sofrer lutas, agressões. Mas isso não deve preocupar o discípulo, porque ser discípulo é ser aquele que aprendeu a linguagem do mestre e está na posição de difundir e divulgar essa mensagem. A questão toda é que muitos de nós espíritas trazemos condicionamentos milenares de 2000 anos da igreja que se colocou como sendo a representante do Cristo na Terra. Trazemos esses condicionamentos, trazemos ainda em nós, de forma imperceptível, desejo de dominar, a nossa arrogância intelectual muitas vezes tende a nos firmar em pontos de vista. Então, nos tempos atuais, em que a doutrina espírita, o movimento espírita, não a doutrina, o movimento espírita avançou muito horizontalmente, não é mais uma doutrina que nós possamos chamar de que sofre perseguições. Ela passou a ser alcançada por muitos adeptos. Então, ela cresceu horizontalmente, muito. E nós temos que ter cuidado para que não venhamos a supor que devamos fazer interpretações pessoais dessa linguagem, trazer ideias supostamente renovadoras dentro
da doutrina espírita, quando nem sequer ainda compreendemos o percentual mínimo dessa linguagem. Então, observemos com cuidado e tenhamos noção da responsabilidade que é difundir a doutrina espírita, sem desfigurarmos os seus postulados, com ideias que nada mais são, muitas vezes, que meras expressões de arrogância intelectual. Então, na dúvida, vamos servir, trabalhar e buscar a plataforma da humildade. Sempre que nós julgarmos na posição de alguém que trouxe algo de diferente daquilo que já está posto, desconfiemos de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz.